Exercício 10.2. Integrando a diferencial total da energia interna para o gás de Van der Waals, mostre que se a capacidade calorífica a volume constante é constante, a energia interna será igual a U' mais capacidade calorífica a volume constante vezes a temperatura menos o número de mols vezes A dividido pelo volume, onde U' é uma constante de integração. A resposta ao problema 10.1 é necessária para esse problema. Bom, o que a questão pede é que a partir da diferencial total da energia interna, se nós considerarmos a capacidade calorífica a volume constante, nós conseguiremos chegar nessa expressão. Então, o que ela pede é que nós demonstremos isso. Bom, começamos escrevendo a diferencial total da energia interna, que é igual à derivada da energia interna em relação à temperatura, a volume constante, vezes a diferencial da temperatura, mais a derivada da energia interna em relação ao volume, a temperatura constante, vezes a diferencial do volume. A derivada da energia interna em relação à temperatura, a volume constante, é igual à capacidade calorífica a volume constante, enquanto a derivada da energia interna em relação ao volume, a temperatura constante, como foi visto no exercício 10.1, para o gás de Van der Waals, ela vai ser igual a A, que é um dos coeficientes da equação de Van der Waals, dividido pelo volume molar ao quadrado. Fazendo essas substituições na diferencial total, a nossa expressão ficará da seguinte maneira. Trocando o volume molar por volume dividido por número de mols e colocando o número de mols ao quadrado no numerador, nossa expressão fica desse jeito. Agora nós podemos realizar a integração da expressão. Como no enunciado a equação dada tem uma constante de integração, nós devemos realizar uma integração indefinida. Também, como no enunciado, é indicado para nós considerarmos a capacidade calorífica a volume constante. Sendo constante, nós podemos retirá-lo da integral, do mesmo jeito para a e n ao quadrado, que também são constantes. Realizando a integração, nossa expressão fica da seguinte maneira. Como são integrais indefinidas, nós devemos somar uma constante para cada integral, C1, C2 e C3. Rearranjando a expressão, colocando as três constantes ao lado direito da expressão, ela fica da seguinte maneira. Agora nós podemos chamar C2 mais C3 menos C1 de U', que é a constante de integração que está na expressão do enunciado. Fazendo a substituição, nossa expressão fica da seguinte maneira. A energia interna é igual à capacidade calorífica a volume constante vezes a temperatura menos A vezes número de mols ao quadrado dividido pelo volume, mais U', que é a constante de integração. Como temos n ao quadrado dividido pelo volume, nós podemos substituir por número de mols dividido por volume molar. E a nossa expressão vai ficar da seguinte maneira. Então, essa é a demonstração para a equação da energia interna, considerando a capacidade calorífica a volume constante, sendo constante, como pedido no enunciado. Agora, comparando brevemente a expressão que encontramos, que é a do lado esquerdo, com a expressão dada no enunciado, que é a do lado direito, em vermelho. A expressão dada no enunciado tem um pequeno erro, no termo A vezes N dividido pelo volume. O certo seria o volume molar, como na expressão que nós encontramos. Esse pequeno erro existe na versão traduzida para português do livro, mas no livro em original, a versão em inglês, esse erro não se encontra. O termo é A vezes N dividido por volume molar, como na expressão que nós encontramos. Então, a expressão que nós encontramos é a expressão correta.